Aleluias, glória a Deus. Eu e você tem que crer que Jesus é aquele que salva, que nos resgata, que nos livra e que nos protege. Isso a cada dia tem que estar impresso, guardado dentro de você. As palavras de Jesus Cristo. Jesus em mim e em você. De que Ele é aquele que nos guarda, nos protege, nos guia, nos livra das armadilhas do diabo. Aleluia, glória a Deus. Se você crê em Jesus Cristo, crê na sua palavra, louve comigo esse louvor que vai falar comigo e com você, que foi agora, quentinho do céu, que o Espírito Santo trouxe. É o hino da harpa 310. Porque Jesus, Ele quer que eu e você continue caminhando. Se você já tomou uma decisão, essa decisão é interna, e está sendo pressionado ou pressionada ou não, está, com certeza. Se o teu coração, a tua vida, os teus hábitos estão alinhados com a vontade de Deus, você tem escolhido morrer para si, para que o Pai seja glorificado, para que Deus seja visto. E quando a gente entra dentro desse caminho, esse é um caminho de obedecer à vontade de Deus, de falar a vontade de Deus. Então, sim, eu não vou romantizar, mas lembra que nós iniciamos. Jesus te protege, Jesus cuida de você, Jesus te livra. E por isso que nessa caminhada, eu e você tem que imprimir isso dentro da gente. Porque as pressões vêm, as pressões para querer nos humilhar, para querer nos parar, para querer nos matar, para querer nos tirar de ambiente. Isso vai acontecer. Por quê? Porque o diabo ele não leva em consideração as coisas de Deus. Ele está o tempo todo querendo trazer uma interferência. Você vê ali o Éden, você vê ali Eva sendo enganada mentalmente com uma mentira. Para quê? Para que ela viesse a desobedecer a ordem, às palavras de Deus. E aí o pecado entrou, teve-se uma dívida espiritual e essa dívida foi paga pelo sacrifício do Filho Jesus Cristo. Eu creio que eu vou entrar em Canaã, que eu vou acessar em Canaã, não por causa das minhas habilidades e capacidades. É certo que a minha parte é me esforçar para me aproximar de Jesus, para me entregar aos pés de Jesus, para buscar em Jesus. Ele é que libera sobre a minha vida a sua palavra, a sua ordem, a sua vontade, a mudança de cenário e de situação, porque assim como ele fez na vida de Jairo, também vai se fazer na sua. Essa é a primeira palavra que o Espírito Santo está liberando aqui no Restauração da Alma para a sua vida. Que continue caminhando com Jesus, buscando Jesus, se aproximando de Jesus. E aí você tem que entender, existe uma fala das pessoas, não é? A gente ouve pessoas falarem assim: não, tá debaixo da vontade de Deus. Sim, ok. Mas essas pessoas carregam essas palavras para não se frustrar. E frustrações existem no caminhar do ser humano. Nessa vida, nesse mundo, existem frustrações. Mas a diferença é quem está caminhando com Jesus em meio às frustrações. Por mais que eu e você busque a nossa cura em Jesus, a mudança de realidade em Jesus, e aí nós pensamos, de repente o pior pode acontecer. Sim, pode.
De repente, aquilo que a gente não queria que acontecesse, acontece. Sara faleceu, não é isso? Se você perguntasse a Isaac o que ele queria, ele não queria perder a sua mãe. Mas Deus trouxe um consolo ali para sua alma. E é a segunda palavra também que o Senhor vai liberar aqui no Restauração da Alma. Que Ele vai consolar as perdas significativas que Ele mesmo tirou. Que Ele mesmo permitiu a dor. Permitiu o luto do processo da perda. Porque toda perda há um luto. Toda perda há uma dor, há um significado naquilo que perdemos. E há significados que são extremamente importantes. Imagina a dor de Isaac perder Sara, sua mãe, o quanto de significado e afetividade se carregava naquela relação de mãe e filho. Então, o que Jesus está querendo dizer? Veja, Jairo, ele não chegou de qualquer maneira na presença de Jesus. Ele foi aos pés de Jesus. Ele suplicou a Jesus. Ele pediu a intervenção de Jesus. Ok? Jairo se despiu de tudo aquilo que ele podia ter alcançado nessa vida, reconhecendo a soberania do Filho de Deus. Reconhecendo o que a vida de Jesus carrega. Mesmo ele estando vivendo uma instabilidade na sua vida, era instável a saúde da sua filha, ele buscava ali a cura da sua filha e ele foi buscar em Jesus. Então ele pode ter ido a muitos médicos, perguntado a várias pessoas, mas entenda, a expectativa de Jairo, a ação dele, o comportamento dele, a entrega dele, revela que a expectativa dele estava em apenas um nome, e o nome é Jesus Cristo. E aí no meio do caminho, as coisas pioram. E aí Jairo, ele recebe de Jesus uma palavra que garantia a Jairo que ele continuasse acreditando em Jesus Cristo, mesmo as coisas tendo piorado, mesmo tendo saído do seu controle, mesmo a instabilidade tendo piorado. O que Jesus fala é para Jairo, porque Jairo está o quê? Próximo de Jesus, caminhando com Jesus, crendo em Jesus, confiando na presença de Jesus. E isso é importante. Tem muita gente que diz que crê, mas é de boca para fora. Porque quem crê busca, quem quer se humilha, quem crê fala com Jesus, quem crê se relaciona com Jesus, quem crê caminha com Jesus, quem crê no seu milagre, quem crê na mudança de cenário, quem crê na mudança de história, quem crê em romper na sua família e os seus filhos, buscam em Jesus esse acesso, essa graça, essa misericórdia, essa bondade e esse amor. Então muitas vezes não entendemos porque pessoas ficam diante das frustrações e não têm a sua realidade mudada. Porque não estão obedecendo a palavra. Veja, a realidade do barco, da rede de Pedro é mudada porque ele recebeu uma palavra e ele foi fidedigno àquela palavra, ele executou aquela palavra, ele foi debaixo daquela orientação da palavra de Jesus. Então eu estou aqui para dizer para você que você tem que buscar Jesus, se aproximar, se humilhar, se entregar nos pés, chorar, suplicar, porque você sabe o quanto que isso é importante. Mas Lilian, e se Jesus quiser que minha filha morra, meu filho morra, quiser que a minha mãe morra e o meu pai morra? Entenda. Sim, Deus é soberano e Ele sabe o que faz. Mas enquanto Ele não liberar uma palavra, você continua buscando o seu milagre. E até quando Ele permite que algo ruim venha acontecer, o que a palavra de Deus ensinou a essa serva,
a essa filha adotada por Ele, amada por Ele, protegida por Ele, tenho saúde por causa dele, é que mesmo que Ele permita algo ruim, Ele também vai trazer algo de bom. Que mesmo que Ele permita as feridas, Ele também cura as feridas. Porque quando nós se colocamos debaixo de seguirmos a vontade de Deus e diminuirmos como seres humanos e glorificar o nome do Pai, glorificar o nome de Deus, você se diminui e Ele aparece na sua vida. E para Deus aparecer, você tem que obedecer a Ele, seguir os comandos dEle. Mas já também uma orientação de Jesus para sermos prudentes. Porque os ambientes que nós estamos sendo enviados por Jesus, também há lobos. Também há lobos. Porque Jesus nos alertou. Então, o indo, a palavra só sobre a questão de Jairo, para eu não esquecer. Aleluia, glória a Jesus. Olha o que Jesus diz para você. Tão somente creia. Creia em quem? Creia nele. Você crê em Jesus? Tem certeza? A palavra do Senhor, eu não estou aqui para lhe condenar, para lhe julgar, mas posso te dar o meu testemunho, que você precisa se esforçar para se aproximar de Jesus, para estar cada dia mais aos pés dele, se ainda não está. Por quê? Porque a palavra de Jesus é que vai te manter com saúde, com fé, com expectativa, enquanto Jesus não muda a realidade do teu cenário. Como você vai buscar em alguém algo que você não conhece? Quando você entra na justiça de homens, você vai lá, você paga um advogado, você sabe, parcialmente a gente sabe, né? Que a gente nem sabe de todos os direitos que o ser humano ele tem dentro das leis que os próprios humanos criaram. Imagina o que tem disponível na palavra de Deus para que eu e você acesse, diz o Senhor. Então, como que você vai acessar? Como você vai falar com seu advogado se você não sabe nem a palavra que está sobre você? Nem o que você carrega de conquista que o nosso Redentor, irmão Jesus Cristo, conquistou por mim e por você. E que não estamos debaixo de maldição, mas de bênção. Canaã foi dado de graça ao povo. Não foi pelas obras do povo. Então as bênçãos é graça que Deus está derramando sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre os meus, para a glória do seu nome. Aleluia! Então escute, em Marcos capítulo 5, como nós estamos a falar, ele diz, lá no verso 22, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Jesus não andava só não, andava com pessoas, andava com multidão. Veja o que esse homem faz. Vamos dizer que ele é um grande empresário. Vamos dizer que ele é o presidente. Vamos dizer que ele é o homem que mais tem armas, poder, riquezas. Ele não está nem aí para nada. Ele se prostra. Ele reconhece que das suas riquezas, dos seus acessos, dos seus conhecimentos, nada poderia curar a sua filhinha. Ele está desesperado na sua alma. Ele está angustiado na sua alma. Ele está vendo as coisas piorarem. Ele está vendo as coisas ficarem instáveis e perigosas. Ele está vendo que o pior está prestes a acontecer. E o que acontece? Aleluias, glória a Deus. Esse homem, ele se prostra aos pés de Jesus. Ele se esforça para ir até Jesus. Ele se aproxima de Jesus. Ele se humilha.
Antigamente, quando se ouvia uma notícia ruim, o povo de Deus rasgava as vestes em sinal de humilhação. Colocava cinzas na cabeça. Ah, Lília, então eu não vou me humilhar perante a multidão. Então a multidão não pode me ver assim. E o meu status? Mas a multidão que viu ele prostrado, que até quem estava ali junto ouviu uma notícia ruim de que sua filha veio a morrer, também ouviu falar de que Jesus foi à sua casa e de que Jesus ressuscitou a sua filha. Não tenha medo da cinza, da humilhação, de tirar suas vestes, de estar nem aí para status, para conta bancária. Eu sempre falo, não é uma generalização. Não é que você não pode ter dinheiro porque Deus quer te usar como fonte. Sim, para abençoar a vida de pessoas, sim. Então não é sobre você não poder ter um conhecimento em alguma área da sua vida, em uma profissão, se assim Deus te dirigiu. Não é sobre isso. É se apegar a isso a ponto de não se humilhar. É se apegar a isso a ponto de não se despir. É de se apegar a isso a ponto de não confessar Jesus publicamente. Pela salvação da tua casa, pela salvação dos teus filhos e até por tudo aquilo que tu construísse. Porque sem a proteção de Deus, vão. Você está vigiando tudo que você construiu. Precisamos da proteção de Deus. Aleluia. Então, esse homem se prostra. Ele implorou insistentemente. Não foi uma oraçãozinha assim, oh Jesus, cura minha filha, mas que seja feita tua vontade. Não. Foi uma oração, foi uma conversa, foi uma solicitação, foi um pedido insistente. Foi um pedido insistente. Ele estava batendo na porta. E a porta se abriu. E a porta se abriu. Jesus é a porta que eu e você deve bater. O meio que ele vai usar, é ele quem diz. Se ele vai botar lama, se ele vai cuspir, se ele vai te direcionar um tanque. Quem diz é ele. Agora, quem é que está recebendo palavra de Jesus? É quem está próximo dele. É quem para ouvir Jesus falar. É quem dedica tempo para este relacionamento. É quem se prostra e se humilha, que reconhece que é apenas um humano. Então, cada dia mais que você se prostra para ouvir Jesus para falar, mais a tua estrutura mental, mais o teu interno, mais o teu coração terá equilíbrio, as tuas emoções, mais você vai estar alinhado com o propósito, mais terá vida na sua vida, mesmo sofrendo perseguições, injustiça e obras da maldade. Porque aquele a qual você está nele, ele em você, ele lhe protege. Lhe protege da perseguição, lhe protege das potestades, lhe protege das regiões celestiais dos dominadores, lhe protege do diabo. Porque a palavra de Deus, ela está em movimento. Só basta eu e você se colocar debaixo dela. Você não precisa dizer assim, ó, o diabo foge. Não. Quando ele vê que você se submete a Deus, ele tem que fugir. Porque ele não pode ir contra a palavra de Deus. Então o que ele vai querer? Que eu e você não se submeta. Que eu e você não obedeça. E estando em Canaã, e estando debaixo da bênção que Jesus carrega, venha desobedecer e contrair dívidas espirituais, por não se submeter à vontade de Deus, por não se submeter ao próprio Deus, porque ele não pode te amaldiçoar. Nós já estamos abençoados. Jesus quitou as dívidas. A bênção que a vida de Jesus carrega está sobre nós. E eu venho com o conselho do Espírito Santo, Lília. Grande é a humilhação. Grande é a pressão psicológica. E eu não posso sair do ambiente.
Eu não posso nem proteger o meu coração. Eu tenho que ouvir as palavras, eu tenho que ver os comportamentos. E eu estou aflita, e eu estou amargurada. O que a palavra de Deus nos aconselha para proteger o nosso coração? É a Deus em oração. Falar da amargura, falar da aflição, falar do sofrimento. E aí o nosso rosto vai ficar alegre, enquanto o nosso cenário ainda não mudou, porque estamos nos pés de Jesus, falando da nossa dor, falando da carga que está sobre nós. E aí, Ele coloca sobre nós a sua carga. E aí, a palavra de Deus vai se cumprir, que diz: e a paz, que excede todo o entendimento, vai guardar, ou seja, vai proteger o teu coração e a tua mente. Então, qual é o segredo? Se submeta a Deus. Fique debaixo da palavra. E a palavra de Deus se movimenta, se cumpre. Quando Deus diz haja luz, não tem resistência das trevas que permaneçam no ambiente. Elas têm que sair, porque Deus disse: no ambiente há luz, no ambiente haja luz. Então as trevas que antes estavam têm que fazer o quê? Se retirar, porque Ele disse haja. Haja! Confie no Senhor de todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Aleluia. Então, ele se humilha, né? Ele insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Nem cogitou não ir. Jesus foi. Uma notícia ruim chega a Jairo. Mas lá no verso 36, Jesus fala: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Porque medo é algo da humanidade. E o que vai equilibrar as emoções? E o que vai fazer eu e vocês não entrar em pânico? O que vai fazer eu e vocês não morrer de ansiedade? Não é? De não se entregar a uma ansiedade. De desenvolver transtornos. Jesus está dizendo: tão somente creia. Vai ser o que vai manter dentro da situação instável, ruim, e que o pior veio a acontecer, que você tanto clamou para que não acontecesse, que você tanto clamou para que, com urgência, você está ali caminhando com Jesus. Está dizendo para ele que o cenário está ruim, que o cenário está difícil, que vai haver morte, que provavelmente vai haver morte. E aí acontece o pior. Então, para que a gente se mantenha em movimento, com esperança, expectativa, em meio a um cenário de caos, Jesus está dizendo: creia somente. Somente isso. Só isso. Creia. Ainda está indo até onde está a filha dele morta. Ainda está indo lá onde está o morto. O morto ainda não foi ressuscitado. O sonho ainda não foi ressuscitado. O projeto ainda não foi ressuscitado. As finanças ainda não foi ressuscitado. A enfermidade ainda não foi... A saúde ainda não foi ressuscitada, não foi restaurada. A vida não foi devolvida. Ele está indo de encontro ao seu pedido, diz o Senhor. Então, o que eu vou fazer na situação? Eu preciso estar perto de Jesus. Para que, Lia? Para a palavra dele me sustentar. É o que eu posso dizer, o que me mantém viva hoje. Nunca foi cenário, nunca foi realidade. E hoje eu tenho mais firmeza em falar diante de tudo que ele já fez. E aí, quando eu olho, eu digo: misericórdia. E por que eu tenho certeza que ele fez? Porque as coisas pioraram.
porque saiu do meu controle, porque foi dor e sofrimento, porque era para entrar em pânico, era para entrar em desespero. E o que não me fez entrar foi um relacionamento perto, próximo e escuta. Mas não era escuta de qualquer voz, embora muitas vezes, quando eu não tinha ainda essa diligência, essa confiança ainda, não é assim, plena e entrega plena, eu ainda ouvia outras pessoas, mas eu já tinha a prudência de não tomar nenhuma ação sem que Deus falasse comigo. Glória a Deus, porque senão, meu Deus, só Deus sabe onde estava agora. Então, mas hoje eu tenho mais confiança em meio às coisas, sabem? Porque a palavra de Deus me mostra em até se Deus permitir a morte, que eu tenho que continuar crendo em Jesus Cristo, crendo nele. Porque no mundo teremos aflições, mas temos ânimo. E a palavra de Deus diz lá em Salmos 106, verso 3, como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Quem é feliz? Quem pratica a retidão e sempre pratica a justiça. Persevera em retidão e que sempre pratica a justiça, que é uma das palavras também do conselho do Espírito Santo. Por que o Senhor está dizendo até que se ele permitir a morte? Porque Jesus estava sofrendo pressão de todos os lados. Por isso que muitas vezes Jesus dizia para não falar, para não contar a ninguém. Por quê? Porque aqueles que tinham inveja de Jesus iriam ficar sabendo. Então há milagres que Deus faz na nossa vida e é Ele que está me ensinando e estou repassando para você porque Ele pediu para eu compartilhar deste pão, desta sabedoria da sua palavra, que há milagres que não podem ser expostos, que devem ficar no oculto, por causa daqueles que não conseguem conviver com tudo que Deus tem feito através da sua vida e na sua vida. Tem coisas que são inevitáveis. Por isso que Jesus tinha essa prudência. Porque quanto mais se falasse, mais ele ficava famoso. E eu vim com as palavras do Senhor para mim e para você. Mas Jesus não buscava a glória de homens. É o que diz em João, capítulo 12, verso 43. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Pessoas que criam em Jesus, mas que para não perderem o acesso, não serem expulsos da sinagoga, não os confessavam, não se manifestavam na multidão fisicamente, no meio de pessoas. Eu traduzindo para você entender, estou buscando uma linguagem para essa palavra. Não se colocavam em lugar de exposição e confissão. Foi diferente de Jairo. Jairo se expôs. Para ele era mais importante a filha do que o status. A filha do que o status. E ele se colocou nesse lugar de humilhação, exposição, reconhecimento de Jesus. Esse ato é uma confissão de que o reconhece, de que reconhece o que a vida dele carrega. Porque a palavra do Senhor diz isso, lá no verso 42 de João 12. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque preferiam a glória de homens do que a glória de Deus. Porque quando você escolhe a glória de Deus, você não vai ter o respaldo e a validação dos homens em todos os momentos. Por quê? Se Deus não revelar o propósito dele com a sua vida, há pessoas que não vão crer, que vão se colocar como resistência, que vão ser usados pelo diabo. Eu não estou aqui para te enganar.
E uma pessoa que começou um relacionamento com Deus, que está buscando a Jesus, né? Buscando uma vida devocional. E aí falou pra mim, eu me magoei com meu esposo, uma pessoa me testemunhou, porque disse que agora eu só quero ser a puritana. Então você vai enfrentar isso. Quando você se colocar na verdade, se posicionar na verdade, você vai sofrer resistência. Pessoas que ainda não foram convertidas e vão te perseguir, vão querer matar a sua fé em Jesus. Isso vai acontecer. Então eu preciso te dizer a verdade para que você não desista. Por isso que essa relação proximal sua e Jesus, de todo o potencial que a sua vida carrega, de tudo que a vida dele carrega, ele quer que eu e você alcance, tem que haver essa proximidade e essa intimidade, porque é a palavra de Jesus que vai te salvar, que vai te manter no caminho, que vai te fazer acessar o milagre, a vitória, a mudança. Jesus é a porta que Jairo estava batendo e a porta se abriu. Amém? Então, a palavra do Senhor também nos diz lá em João, capítulo 12, verso 3. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Uma entrega preciosa, uma entrega cara, né? Mas no sentido de uma entrega de se dar o melhor, de levar o melhor aos pés de Jesus, de levar o melhor à presença de Jesus. Porque se você já tem seu interno assim trabalhado, Deus te deu o melhor. Deus entregou o Filho. Deus tem bênçãos maravilhosas. Deus não tem coisas ruins para nos entregar, cobras para nos entregar. E eu e você precisamos acessar. Então Deus ensina a mim e a você a dar o melhor às pessoas. Na sua entrega, na sua dedicação, em fazer tudo com excelência. E até quando vamos presentear, quando dentro da sua limitação, dentro das suas condições financeiras, você dá o melhor. O compartilhar o melhor daquilo que Deus tem derramado, dos peixes. Ah, não! Os peixes que Jesus botou na minha rede, vou pegar aquele que está lá na geladeira, fedendo mal, aí eu vou doar esse. É isso que o Senhor nos ensinou? A dar o pior? A dar aquilo que a gente não quer mais? Não tem significado nenhum fazer essa entrega. Qual é o sacrifício dessa entrega? Dessa oferta? Porque quando fazemos a um pequenino, quando damos vestes, comida, água, visitamos em prisões, o que Jesus disse? Está fazendo para mim. Então, quando você dá o melhor a alguém, oferta o melhor na vida de alguém, quando você tira daquilo que Deus te deu e dá na vida de alguém o melhor, é porque de Deus você recebeu o melhor. E sua mente foi renovada, transformada. Ah, não, o peixe que tá na rede eu não vou dar, não. Vou pegar aquele do congelador, que já cheira mal, tá quase se estragando. Mas dá pra pessoa fazer um negocinho e ainda sai comer. Não, irmãos. Dê o melhor. Se você vai ofertar algo, abra seu guarda-roupa e pegue uma roupa de etiqueta nova. Uma roupa boa, que tenha significado pra você. Que embora não tenha na etiqueta, é um exemplo, mas que tá boa, que pode ser usada. Porque os desposos, que é outra palavra que o Senhor vem me dizer, que ali os leprosos encontram lá no arraial dos sírios, eram coisas boas. Aquilo que Deus traz pro seu povo é coisa boa. Aí você vai ofertar na vida de alguém, você vai dar um presente a alguém, você vai, dentro das suas limitações, das suas condições, daquilo que você tem, porque Deus vê o coração, Deus vê que você tem
pães e peixes que não alimentam a multidão, mas você tem um coração que entrega, que compartilha, e Ele é quem faz a multiplicação a partir da nossa disposição em dar, em compartilhar, em ajudar, em participar. Porque é a Jesus que você está entregando. Aí você leva umas vestes para alguém, rasgada, desbotada, porque você não quer mais, não vai usar mais. Aí, qual é o significado dessa entrega? Você tem que ter aqui, ó. Quando você ajuda alguém, faz por alguém, você está fazendo para Jesus. Porque quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu estava nu, me vestisse. Quando eu estive sede, me deste de beber. Quando eu estava preso, algo assim que eu não estou lembrando, foste me visitar. Deixa eu procurar aqui essa palavra que o Espírito Santo traz agora. Aleluia! Mateus, capítulo 25, verso 35. Porque tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro, e vocês me hospedaram. Eu estava nu, e vocês me vestiram. Enfermo, e me visitaram. Preso, e foram me ver. Aleluia. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, e lhe demos de comer, ou com sede, e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro, e o hospedamos, ou nu e os vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo, ou preso, e fomos visitá-lo? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade lhe digo que, sempre que o fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. O fato de nosso mestre não estar mais na sua humanidade entre nós, ele está dentro de mim e de você. E Deus, ele é fiel à sua palavra. E a palavra de que ele vai nos vestir, vai nos dar de comer, falando uma linguagem para você entender, ele pode usar eu e você. Por que Jesus não fez nascer ali um peixe e os pães, mas recebeu de alguém e aquilo que recebeu multiplicou e alimentou uma multidão? Porque Jesus quer usar eu e você. Porque é alguém que reconhece assim, tudo o que eu tenho vem dele. Você pode se esforçar bastante, mas se Deus não abençoar o teu esforço, se Deus não proteger o que você tem, se Deus pedir a tua vida, que vai adiantar tantos bens nos armazéns, tanto dinheiro na conta, tantas casas, tantos issos, mas tem negligenciado os pequeninos irmãos, não tem dado de comer, não tem hospedado, não tem dado uma casa, eu diria. Porque quando você morrer, nada vai para o caixão. Mas aquilo que Deus colocou nas suas mãos, você tem colocado aos pés de Jesus, você tem ofertado, tem entregue. Mas isso é um coração que reconhece. Reconhece o que, Lília? Reconhece o perdão de Deus. Reconhece o favor de Deus. Reconhece a proteção de Deus sobre seus bens, sobre suas casas. Não é um Nabal que só pensa em si e alegrar a carne, que não reconhece o favor do rei e dos seus soldados. Aleluia, mas aqui não tem ninguém não é pra gente não, é pra outras pessoas. Temos que aprender com a palavra de Deus. E aí essa mulher, ela é questionada, sabe? Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: quem é este, né?
É aquele que estava para trair Jesus. É aquele que Jesus mesmo deu testemunho sobre ele. Não está limpo. Minhas palavras não entrou nele. Quando Jesus está a lavar os pés dos discípulos, e nosso irmão Pedro ali, com o jeitinho dele, igual a mim e a você, não somos melhor do que ele, expressando seus pensamentos, suas dúvidas, suas emoções. Jesus aproveita ali a oportunidade, eu diria numa linguagem para você entender, e ele fala que nem todos estão limpos. E uma pessoa esperta e ouvir, né? Eita, será que sou eu que não tô limpa? Preciso me limpar? Mas Judas estava nem aí em ser limpo, em a palavra de Jesus permanecer nele, porque é isso também que fala aqui, ó, em João capítulo 12, lá no verso 46, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem que o julgue. A própria palavra que farei, essa julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Então, alguém que glorifica a Deus, alguém que vive, se submete a Deus, é alguém que não faz a sua vontade, mas a vontade de Deus, mas faz a vontade de Deus. Anuncia, fala o que Deus, ele mandou. Está debaixo desse comando, dessa soberania. Veja, o Filho, o herdeiro do trono, se colocou nesse lugar, imagina eu e tu. Então veja, Jesus diz que não é só ouvir as palavras dele, é guardar. Então é por isso que dentro de Judas estava sujo, ele não guardava as palavras de Jesus. Ele permanecia com a sua sujeira. Ele não fazia uma limpeza. Você está entendendo? Não é só ouvir, é crer. E aquilo que você crê vai permanecer em você. Mas o que era que Judas cria? Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, lá no capítulo 12, verso 4, aquele que estava para trair Jesus disse: porque este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres. Então o coração de Judas é apegado a lucro, a vantagens. Ele ouve as palavras de Deus, mas o seu coração estava longe, estava apegado ao dinheiro e não a Deus, e não a Jesus. Então, por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento. Porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Então, não deixe de fazer a sua entrega aos pés de Jesus, de levar a Jesus o melhor, só porque alguém não concorda. Só porque alguém tem o coração que só visa lucro. Continue a entrega. Continue dando o melhor. Por quê? Porque está enchendo o ambiente com este perfume. E que ambiente? O ambiente que Jesus está. É o que a palavra de Deus está testificando aqui para mim e para você. Muito precioso. Ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do
perfume. Com o cheiro do perfume. Glória a Deus, não é isso? Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz, lá em 2 Reis, que é a palavra que o Senhor quer trazer para mim e para você, sobre os leprosos que encontrou, até despojos, irmãos. Assim, deixa eu trazer uma linguagem para você entender. Deus tá trazendo ali aquela provisão. Então, é uma linguagem que eu tô dando para você entender. Alguém morreu e deixou coisas boas, despojos bons. Alguém fugiu, porque aqueles fugiu, eles não morreram. Aqui Deus criou uma situação no território do inimigo e eles abandonaram, eles deixaram lá as suas coisas. E ali foi trazida uma provisão para um tempo de seca, para uma situação em que estava acontecendo. Só estou resumindo, porque eu quero entrar dentro da palavra que Jesus está ministrando agora para a gente. Aquilo que Deus dá é o melhor. Aquilo que Deus traz é o melhor. Deixa eu acho que saiu aqui do 2 Reis 7, verso 5. E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram, não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia o de um grande exército com cavalos e carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos heteus e dos egípcios e os seus exércitos para os atacarem. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida, abandonando as barracas, os cavalos e jumentos e deixando o acampamento como estava. Quando os 4 homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam do que havia ali e pegaram a prata, o ouro e as roupas que acharam. Depois saíram e esconderam tudo. Aí voltaram, entraram em outra barraca, fizeram a mesma coisa. Então eles tiveram consciência, né? Não estamos agindo bem, temos boas notícias e não deveríamos ficar calados. Então eles compartilharam daquilo que eles haviam achado, daquilo que estava acontecendo. Só para você ver, lá no verso 15 fala assim: os homens foram até o rio Jordão e viram por toda a estrada as roupas e as armas que os sírios tinham abandonado enquanto fugiam. Então voltaram e contaram ao rei. O povo de Samaria saiu e avançou nas coisas que tinha no acampamento dos sírios. E conforme o Senhor tinha dito, 3,5 quilos do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada, foram vendidos por uma barra de prata. Então, eles encontraram o melhor. Porque aquilo que Deus traz é bom, é o melhor. E a palavra que o Senhor falou está lá em Gênesis 24, sobre quando Rebeca, né, irmãos? E ali, né, se encontra ali uma aliança, né? E o coração, diante das perdas de Isaac, ele foi consolado. É isso que a palavra de Deus nos fala. É Gênesis 24, verso 67. Isaac a conduziu até a tenda de Sara, mãe dele. Ele tomou Rebeca e esta se tornou a mulher dele. Ele a amou e assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Então, e assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. O pai dele, Abraão, que já estava velho, fala com seu servo,
para trazer uma esposa para ele. Ou seja, e Rebeca recebe muitos presentes, né? Tem presentes de Deus chegando para mim, para você. Outra coisa que o Senhor falou para mim é que é Deus que nos coloca dentro da porta. Uma aliança ali é formada, porque eu e você, diz o Senhor, somos resposta de orações, de oração para a vida de pessoas. Foi exatamente assim que o Senhor me liberou essa palavra, que eu e você somos resposta de oração para a vida de pessoas. E que haverá oportunidades, uma proposta, uma aliança, uma boa aliança, que é do agrado de Deus, que está alinhado com orações de pessoas, diz o Senhor. Também essa palavra, você nem rejeite, porque vai acontecer. E eu nem te critico, porque eu já tive também, eu estava debaixo de tanto sofrimento, que quando alguém liberava uma palavra para mim, sabe, antigamente, de bênção, não é que eu não acreditava, mas sabe aquela coisa que você fica, né? Pronto, hoje não é assim. Liberou, eu tô pegando, eu tô crendo. E minhas irmãs me ensinou, até quando não é direcionado pra mim, que eu posso pegar, crer também. E agora eu tô nessa... Minha fé, Jesus tem aumentado. Por quê, Lilian? Porque eu tô lendo a palavra. E Deus, ele é fiel à sua palavra. Ele diz que eu tenho acesso a coisas. Existem palavras sobre minha vida de bênçãos. Por me submeter a Deus, por estar debaixo dessa aliança de Jesus Cristo, dessa restauração para com Deus, das maldições quebradas. O que me diz isso? O que me garante isso? Cenário? Não! A palavra. E Deus é fiel à sua palavra. Então, Rebeca recebeu presentes. E os presentes que Rebeca recebeu não foram presentes mais ou menos, não. Por quê? Porque alguém, irmãos, que reconhece que recebeu de Deus, vai dar o melhor na vida de outra pessoa. Deixa eu dar um exemplo. Eu não tenho ouro, então eu não posso dar ouro. Mas eu tenho coisas que Deus tem trazido. Então, o que é que eu vou te ofertar na tua vida? Dos peixes que Deus está me colocando dentro da minha rede. Entende? Então, ali, Rebeca, ela recebe presentes bons, caros, de valor. Porque alguém que reconhece aquilo que Deus está trazendo, Deus está dando, vai dar do melhor. O coração não vai estar apegado, não. É um exemplo. Você tem vamos dizer que você tem, ela ganhou brincos, né? Enfim, vamos dizer que você tem 2 relógios. Você tem um relógio que vale 1 milhão e você tem um relógio que vale 100. Não, eu vou dar esse de 100. O de 1 milhão, não. Então, assim, ele dá presentes a ela muito caro, dá presente a elas bom, porque é isso que a gente glorifica o nome de Deus. Por a nossa entrega na vida do outro, como nós acabamos de falar, revela que você também recebeu o melhor de Deus, agora dentro das suas condições e suas possibilidades que Deus tem trazido para a sua rede. Entende? Mas é isso que a palavra de Deus ensina para mim. Então, acolha com mansidão. Também outra palavra que me chamou a atenção foi no verso 63 do capítulo 24 de Gênesis. Ao cair da tarde, Isaac saiu para meditar no campo. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Então, ao cair da tarde, Isaac saiu para meditar no campo. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Então ele estava meditando, e quando ele viu, eis que vinham camelos. E ali tinha uma surpresa, tinha uma aliança, tinha algo preparado, porque o seu servo, né, foi lá buscar a sua esposa, e aquilo que foi trazido, que estava diante dos seus olhos, que já está a caminho, diz o Senhor, que você vai ver, vai consolar aquilo que Deus permitiu que fosse tirado. Porque é isso que a palavra de Deus revela para mim e para você. Diz: e esta se tornou a mulher dele. Ele a amou e assim Isaac foi consolado
depois da morte de sua mãe, né? A mãe tem um alto significado, tem afetividade, tem muita coisa envolvida. Então eu acredito que se faltou alguma palavra daquilo que o Senhor liberou, né? Rebeca estava sendo observada em silêncio. Gênesis capítulo 24, 21. Ai, Lilian, eu preciso me ajustar para que a pessoa me veja e me admire. Não, Rebeca já era esforçada, já era dedicada, não era preguiçosa, gostava de servir. Então ela já é, você já é o que precisa ser. E Deus te coloca dentro da porta. José já era íntegro, tinha um espírito excelente, tinha dons. Então a gente não precisa caminhar com preocupação em ser, em se comportar de tal maneira, porque já somos. Em Cristo já somos. E quem precisa nos ver, Deus vai colocar em nosso caminho. Então ela foi ali, como todas as mulheres iam, né? No finalzinho da tarde. E ali ele pede água a ela. E ela também dá água aos seus camelos. Então ela era uma resposta de oração, era uma resposta de um pedido, de uma conversa em particular de Abraão com seu servo. Então veja, ela já era. José, ele já era. Quem precisa ver eu e você já está vendo. Então, ele observava em silêncio atentamente para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Ela ganhou presentes, foi firmada ali uma aliança de Rebeca com Isaac, né? Foi feita ali uma proposta para os seus familiares, né? Tava ali seu irmão e outra pessoa que eu tô esquecido o nome. Mas ali dos parentes de Abraão. Eu só tô vendo aqui se tá faltando alguma palavra daquilo que Jesus liberou. Sim, tem uma que vamos encerrar com ela, que é a de Isabel. Porque Isabel vê o que Maria, ela carrega. Mesmo, eu diria, como minha irmã sempre fala, sem ela aparentar barriga. Porque ela acabou de receber a notícia de um anjo e ela é recebida com alegria, com saudação, com espontaneidade, com uma mulher cheia do Espírito Santo. Isabel está cheia do Espírito Santo. O bebê, ele se alegra dentro do ventre de Isabel. E existem pessoas que não creem naquilo que a sua vida carrega. Mas existem pessoas que, cheias do Espírito Santo, veem aquilo que a sua vida carrega. E Deus coloca essas pessoas no teu caminho para consolar teu coração, para alegrar teu coração, para te ajudarem a crerem na promessa. Então veja, Lucas capítulo 1, verso 39 ao 56, você pode ler lá. Cheia do Espírito Santo, Isabel saúda Maria como bendita entre as mulheres e mãe do meu Senhor. O bebê estremeceu de alegria, João Batista, né? Então ela saúda Maria, não é? Ela saúda, bendita entre as mulheres e mãe do meu Senhor. De um projeto que Deus, ele entregou nas suas mãos. E só para encerrar, que eu esqueci, sobre a prudência. Por quê? Porque a palavra de Deus revela a intenção maligna deles. A fama de Jesus estava cada dia mais crescendo, né? Ficando conhecida, os milagres, mesmo ele pedindo para não contar. As pessoas estavam sabendo das manifestações do poder de Deus, da presença de Deus. E eles temiam perder suas posições. Eles temiam, então isso era inveja. E pessoas que têm um sentimento de inferioridade têm esse problema, se não for tratado. De não se alegrar com a vitória do outro, de querer derrubar o outro, de não querer que o outro cresça, porque cada um carrega algo da parte de Deus. E cada um já é o que Deus quer que seja. Eles eram sacerdotes do templo, enfim, eles tinham a sua missão.
Eles, em vez de focar na missão deles, agora a mente deles está afogada em destruir, em matar Jesus, em exterminar Jesus, em parar, em prejudicar. Então veja, ao invés de eles estarem focados na missão deles dentro do templo ou fora do templo, a missão deles agora, das pessoas do ambiente, das pessoas que têm contato com Jesus, que observam Jesus, é para prejudicá-lo, é para matá-lo. Quando ele ressuscita Lázaro, pronto. Entende? Então eu vou só deixar o versículo aqui para vocês. Eu oro por livramento em nome de Jesus, para que a palavra do Senhor se cumpra, para que Ele proteja-nos do maligno. Lembra de João Batista, né? Como foi ruim a sua morte, quando aquela mãe influencia a mente da filha para pedir a cabeça de João Batista. Então eu oro, o Senhor me trouxe agora com essa palavra, para o mal, para os pensamentos maus e os planos maus que estão querendo arquitetar contra a tua vida. Essas pessoas têm autoridade, têm acesso, têm poder em suas mãos para agirem aqui no físico, para agirem territorialmente. É no nome de Jesus que eu profetizo esta palavra, para que seja destruída no poder que há no nome de Jesus. Nas regiões celestiais, dos dominadores, das potestades, dos principados, que o nome de Jesus possa destruir toda a arquitetação, todo o plano, toda a influência maligna contra a tua vida, para matar a tua vida em nome de Jesus. Então, eu coloquei aqui os versículos para falar rapidamente, porque já vai 1 minuto e 1. João 11, 53. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Se consultavam para o matarem. Mateus 12, 14. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem. O plano é matar. Consultavam-se, conversavam-se, tomavam conselho. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Irmãos, não tenha medo de perder lugar. O Filho de Deus estava aqui entre nós e ele era o dono daquele templo que os homens construíram com as suas mãos. E ele nos ensina a não brigar por coisas humanas, por físico, mas de nos submetermos a Deus e deixar com que Ele nos honre, nos exalte, que glorifique o seu nome em nossa vida, não é? Assim, nos exalte numa questão de que Ele nos dê testemunho de nós, de que Ele nos dê a cadeira que Ele quer que a gente sente, o lugar que Ele quer que a gente sente, a autoridade, a missão, entende? Jesus veio para dar a sua vida por nós. É nesse sentido, tá bom? Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatar-lhe para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Ele foi para o monte, para um lugar reservado. Mas se ele quisesse a glória dos homens, ele tinha um lugar de rei. Haveria um tempo, quer dizer, ele é rei, na verdade. Deixa eu só falar, reformular aquilo que eu estou tentando dar uma linguagem daquilo que o Espírito Santo está falando. Eles queriam o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Então, se eles deixassem com que as pessoas concluíssem aquele plano, mas ele ficaria em evidência. E ele queria continuar sua missão, ele queria alcançar mais pessoas, entendeu? Então, essa é a prudência que o Senhor quer nos ensinar aqui. Dessa questão nossa de exposição de tudo aquilo que Jesus tem feito na nossa vida, de milagre, daquilo que ele tem trazido. Porque ele nos disse que nos envia no meio de lobos e que sejamos prudentes. Então aqui a prudência, a sabedoria, a proteção do coração,
para que esse plano não fosse executado antes do tempo dele morrer. Então ele saía, ele se ausentava e assim vai, né? Eis que lá em Marcos 16, 33, eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. Lá em Mateus 10:33, diz: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Eu não coloquei aqui Mateus 10:16, mas fala sobre o envio no meio de lobos, alertando sobre os perigos. Então, que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.